Bom, olá, Gustavo, acho que só tem você por enquanto. Você está me ouvindo? Sim. Indalécio e Gustavo. Enfim, vamos lá. Meninos, vamos tocar nosso barco e depois quem for entrando a gente vai admitindo e de qualquer forma temos que tocar o barco, senão o tempo acaba do Zoom e a gente não fez nada. E depois a meninada pode encontrar isso aí enfim, na internet. Meninos, vamos lá então. Ó, seguinte, vocês imaginam que estavam presentes na aula passada, né? Quando a gente começou a dar um sentido para esse arquivo do Word que está aparecendo na tela. E a gente agora vai continuar a fazer isso. Então, entendo eu que vocês imprimiram e tem essa folhinha aí do lado. E agora a gente tem que anotar umas coisinhas, que são essas informações todas que estão pendentes. Tudo bem? Então é isso, é uma folhinha interativa, né? Lembra que a semana passada nós pegamos a primeira coluna à esquerda, que é aquela coluna da imigração. A gente falou de alguns conceitos, né? E depois a gente veio para a folhinha e a gente colocou D para fatores desfavoráveis e F para fatores favoráveis. Lembra qual que é aquele conceito mais esquisito, desculpa, aquela informação mais estranha em relação aos fatores favoráveis e desfavoráveis? É aquela que tem a ver com escravidão, que muita gente pensa que o escravo é imigrante, mas não é considerado porque é uma imigração forçada. Tudo bem? Isso não é considerado imigração. Então, escravidão é um fator desfavorável, porque enquanto tinha escravo no Brasil, não precisava trazer imigrantes para trabalhar, principalmente nas lavouras do café. E uma outra que todo mundo confunde é a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que eles pensam que deve ser um fator super favorável e, na verdade, é um fator super desfavorável, já que enquanto estava em guerra, principalmente na Europa, tinha um controle muito rígido das fronteiras, não tinha como sair. E nem os governos queriam que as pessoas saíssem, senão quem é que vai para a guerra, né? Se você permitir que todo mundo vá embora, não vai ficar ninguém. Então tá, então vamos agora para a próxima coluna, mostrada que essa coluna dos grupos mais numerosos, começando ali, né? Enfim, e aí, de novo, né? Estou entendendo que vocês estão com a folhinha e vão anotando o que eu vou falar. Pois bem, quais são os grupos mais numerosos? Portanto, sabendo que os africanos, em geral, vieram como escravos, portanto, não vão ser considerados imigrantes, já que é uma migração forçada e não é espontânea. Então, quais são os grupos que são, assim, considerados imigrantes e que vieram para cá? Aí, pensemos, né? Primeiro tracinho que vocês têm ali é um tracinho que se refere aos portugueses, porque, claro, se nós fomos, né, colônias de Portugal, muito português veio. Só que só vai começar a contabilizar como imigrante português efetivamente depois que o Brasil se tornou independente. Até então não era considerado imigrante, tudo bem? Porque eles eram os donos, né? Então era uma outra história, os donos disso daqui. Então, conclusão, moçada, de qualquer forma, mesmo após a independência, o número de portugueses foi muito grande, porque uns já tinham parente, enfim. Isso fica muito evidente quando a gente pega os sobrenomes das pessoas que aqui estão, né? Você pega esse monte de sobrenome que tem nome de planta no sobrenome, que é Pereira, né? Ou seja, o pezinho de pera, Macieira, pezinho de maçã, Silveira, enfim, em geral são de origem portuguesa. Você pega Souza, pega Silva, pega Braga, e aí já não é mais nome de planta, mas tudo isso também todos esses grupos são portugueses, tudo bem? Sobrenomes bem conhecidos, principalmente Souza e Silva, né, moçada? Em geral, são pessoas que têm descendência portuguesa, tudo bem? Pereira também é muito comum aqui na região, Silveira também. Enfim, tudo isso, meus queridos, gente que veio de Portugal, tudo bem? Então a gente pega e no primeiro tracinho completaríamos com portugueses. Pois bem, o segundo tracinho é gente que veio e que está muito presente aqui na nossa região também, assim como os portugueses, os italianos, viu? Magrini, né, por exemplo, Zocal, né, ambos são de origem italiana. E geralmente os italianos, eles botam no sobrenome, às vezes, uma referência ao local de origem. Então, por exemplo, quem veio da Calábria, aí adotou o sobrenome Calabrese. Quem veio de Bérgamo, adotou o sobrenome Bergamasco. E quem veio da Puglia, adotou o sobrenome Pugliese. Então, geralmente, essas terminações, Asco, Ese, enfim, são referências a sobrenomes italianos também. Tudo bem?
enfim. É interessante porque, às vezes, quando você vai entender a origem do sobrenome, você reconstrói a história da família, porque te remete a informações que dão condições para isso. É muito interessante. O terceiro grupo aí do tracinho, a gente vai pensar naquele pessoal que geralmente tem o sobrenome terminado em ES. Então, por exemplo, no meu caso, Sanches. O que significa o Sanches? O ES significa filho. E filho de quem? De Sancho. Fernandes significa o quê? Filho de Fernando. Então, de quem estamos falando? Dos espanhóis. Então, também veio muito espanhol para cá. E às vezes essa terminação ES pode até não se referir a filho de alguém, mas pode se referir ao local de origem, algum aspecto geográfico, tipo assim, Montes, que significa que veio lá da região dos montes, uma região montanhosa da Espanha. Então tem isso também. Mas não é a única forma de reconhecer o pessoal que veio da Espanha. Por exemplo, Garcia. Garcia é um sobrenome muito comum aqui na região e ele é de origem espanhola. Então, todos os Garcia têm um pezinho na Espanha. Tudo bem? Então tá aí. Então ficou o quê? Portugueses no primeiro tracinho, italianos no segundo, espanhóis no terceiro. Os dois grupos que vêm agora, moçada, são grupos muito diferentes, porque ao contrário dos três primeiros, que são todos grupos latinos, né? Então são línguas latinas, e é um pessoal que se entendia mais ou menos bem. Os próximos dois grupos, não sendo grupos latinos, têm uma língua muito mais difícil de ser entendida São por quem é japoneses e alemães? latino. E automaticamente, moçada, são grupos que tinham mais dificuldades para se socializar, até por conta dessa dificuldade da língua. Então, eles procuraram vir e ficarem em núcleos onde só havia os parecidos com eles mesmos, que também tinham vindo do mesmo país. Então, estamos falando do quê? A gente geralmente Japonês. contabiliza como o quarto grupo mais numeroso os alemães e o quinto grupo os japoneses. Então, há quem diga que eles vão formar aqui os chamados quistos raciais. O que é um quisto racial? São justamente lugares em que eles predominavam, porque eles tinham receio de sair dali e viver no meio da portuguesada, da italianada, enfim, e não conseguir se comunicar numa boa. Então, a vida ficava muito mais difícil, né, para quem assim o fizesse. Então, por exemplo, lá em Pereira Barreto, aqui pertinho da gente, a cidade surgiu de uma colônia japonesa. Blumenau, em Santa Catarina, surgiu de uma colônia alemã. Então, esses dois últimos grupos, alemães e japoneses, basicamente, então, quistos raciais. Você poderia inverter a ordem, ou seja, japoneses em quarto e alemães em quinto, se você não desconsiderasse os que retornaram para o país de origem. Muito japonês voltou para o Japão, ou porque não gostou, ou porque em algum momento houve uma necessidade de mão de obra muito grande no Japão, e aí eles acabaram indo para lá viver, para poder se aproveitar desses empregos que foram gerados por lá mesmo, né? Quando eles vieram para o Brasil é porque faltava emprego, e aí quando eles retornaram para o Japão, ou alguns retornaram para a Alemanha, é porque a situação econômica do local de origem também teve uma melhora significativa, por isso que eles acabaram não ficando aqui. Mas normalmente vai aparecer desse jeito, se você não desconsiderar os que retornaram depois, aparecem então portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses, tudo bem? Vamos agora para os fluxos recentes, moçada. Nesses fluxos recentes, então, bem recente mesmo, então, o que a gente tem vindo para o Brasil? Então, você pensa no seguinte, você tem, por exemplo, em algumas áreas da periferia de São Paulo, um monte de colônias Bolivianos. bolivianas. E aí você pensa, mas o que os bolivianos vêm fazer aqui, já que hoje em dia a Bolívia está crescendo economicamente, apesar de alguns problemas políticos recentes, mas está crescendo economicamente e o Brasil está meio... tudo bem, agora com a Covid-19 ninguém vai crescer, né? Mas, de qualquer forma, dá para lembrar que, recentemente, até o ano passado, digamos, né? A Bolívia é tão pobre, que mesmo em crescimento econômico, muita gente sai de lá e vem viver no Brasil, que é um país que apresenta melhores condições de vida. Às vezes, o salário mínimo que se paga aqui no Brasil, na Bolívia, tem um poder de compra relativamente grande, já que a Bolívia é um país muito barato. Quem um dia for passear por lá vai perceber do que eu estou falando. Então, tipo, com R$ 2 você compra uma refeição. Imagina aqui no Brasil, né? Com R$ 2 você compra um docinho,
Michuruca, né? Então, conclusão, os bolivianos vieram em grande número para cá, atraídos por ser um país que, comparando com o deles, tem melhores condições de vida. Então, nesses fluxos recentes, poderíamos colocar os bolivianos naquele primeiro tracinho que tem ali. Tudo bem? O segundo tracinho, a gente pode pensar num país que o Brasil comandou uma força de paz, um país que no ano passado a gente estudou, ao falar da América, Haitiano. e esse país teve uma força de paz comandada pelo Brasil. E essa força de paz foi para lá porque esse país caminhava para uma guerra civil e automaticamente, quando a ONU intervém, eles evitam que a guerra civil eclodisse, mas evidentemente que era uma situação política muito complicada que vai piorar ainda mais quando teve um terremoto avassalador. Esse pessoal começou a ir embora de lá, fosse pelo motivo político, fosse pelo motivo econômico, de ser o país mais pobre da América, fosse em função do desastre que o terremoto gerou. De quem estou falando, moçada? Dos Haiti. haitianos. Muito bem. Então, pode puxar ali. Tem aqui, até em Andeara, lá na madeireira do Vendrame, né? Tinha 2 haitianos que foram para lá trabalhar e que, enfim, acabaram vindo para o Brasil, assim como se espalharam para vários outros países. Mas vir para o Brasil era vir para o país que comandou a força de paz. Isso gerou alguns contatos de soldados com os haitianos. Talvez tenha facilitado, né, a vinda para cá, mas a maioria acaba entrando ilegalmente. Eles vêm pela Amazônia, porque a Amazônia não tem controles muito rígidos na fronteira, né? Eles entram no Brasil e aqui estando fica mais fácil obter o status de refugiados, né? E automaticamente acabaram, portanto, escolhendo o Brasil como destino. Hoje em dia eles já não fazem muito mais isso, porque a maioria vai para o Chile, por exemplo. E por quê? Porque os que vieram perceberam que a coisa aqui está feia, a economia está derrapando, então automaticamente acabaram desistindo do Brasil. Bom, no terceiro fluxo recente, aí, imagine, fácil também. Quem que tem vindo muito para cá, moçada, que é nosso vizinho, né? E não por uma questão Argentina. meramente econômica também, mas também por uma questão política muito, muito problemática, venezuelanos, não é? E aí nem precisa explicar muito, né? A coisa na Venezuela está feia e automaticamente tem que procurar melhores condições de vida em outros lugares. Portanto, muitos vêm para cá. Então, como é que ficou? Ficou lá os haitianos, perdão, os bolivianos, os haitianos e os venezuelanos naqueles fluxos recentes. Tudo bem? Agora vamos para o outro quadrinho, moçada, que é a emigração. Emigração, então, já não é mais quem está entrando no Brasil, é quem está indo para o exterior. Lembra? I de interior, quando o cara entra aqui. E de exterior, quando o cara sai e vai viver lá fora, emigração. Meninos, quais são os 3 destinos mais comuns, né? Ou seja, quais são os 3 países do mundo que mais tem brasileiro no exterior? Primeiro, simples, né? Porque é um país que tem uma influência econômica e política muito grande sobre a gente, que é a principal nação capitalista do mundo, na verdade, o principal país, economicamente falando, do mundo, que são os Estados Unidos. É para lá que foi um monte de brasileiro. Vejam que ali onde tem a imigração, vocês têm 2 colunas. Uma é destino e a outra coluna é destaque. Então, o primeiro destino, aí você põe EUA, Estados Unidos, ali. Só que na frente, em destaque, você bota o seguinte, clandestinos. Então, quando você se pergunta quantos brasileiros estão nos Estados Unidos, tem estatística que fala de 800 mil, tem estatística que fala que, na verdade, pode ser até 2 milhões. Por que os números variam tanto? Por que não é um número muito exato? Porque a gente não sabe quanta gente foi e nem eles lá sabem quantos que entraram. Então, tipo, os consulados, embaixadas brasileiras não têm essa informação, porque a maioria entrou como ilegal e está lá meio que escondidinho das autoridades. Mas se tem essa estatística muito flutuante, né? Ou seja, muito vaga, de 800 mil a 2 milhões. Mas que fosse 800 mil, já seria o país do mundo que mais tem brasileiros no exterior. Tudo bem? Então, o destaque são os clandestinos. Na segunda coluninha, no segundo tracinho, a gente vai citar um país aqui da América do Sul que recebeu muito brasileiro. E por quê? Esse país é um país que está do ladinho do nosso
E é um país que, apesar de não ser muito grande, ele tem muitos espaços para serem ocupados. E, geralmente, quando isso acontece, gera uma situação que é terras baratas. Você tem muito espaço e pouca gente. Automaticamente é o contrário de lugares que têm pouco espaço e muita gente, onde a terra acaba sendo mais cara. Então, esse país atraiu um certo perfil de brasileiro, que é brasileiro que foi para lá virar um agropecuarista. Foi comprar terras baratas e se transformou, portanto, num agricultor e num pecuarista. Mas, às vezes, pode ser tanto alguém que tinha muito dinheiro, então você tem grandes fazendeiros brasileiros nesse país, como também pode ser gente que não tinha tanto dinheiro não e acabou comprando um sitinho, mas que acabou melhorando sua vida ali neste país. Que país é esse, moçada? Então, a gente sabe que tem 2 países vizinhos que tem muito produtor brasileiro, que é a Bolívia e o Paraguai. Mas o que mais recebeu brasileiros historicamente foi o Paraguai. Tudo bem? Então, não estamos falando de sacoleiros, de gente que vai lá fazer compra na cidade do leste. Esses aí não são nem considerados emigrantes no Brasil e nem considerados imigrantes no Paraguai. Os caras vão e voltam, né? Estamos falando de agropecuaristas, tá? Aí o que acontece? O cara foi para o Paraguai, lá no Paraguai se estabeleceu com a esposa, digamos assim, tiveram filhos no Paraguai, aí a família virou uma mistura de brasileiros, o pai e a mãe, e filhos paraguaios. Daí surgiu um termo, brasiguaios. Quando alguém falar de brasiguaio, são os brasileiros que foram constituir família no Paraguai e os filhos são paraguaios. Portanto, a família é brasiguaia, é uma mistura de brasileiro com paraguaio. Então, coloca ali no segundo tracinho do destino, Paraguai, e no destaque, brasiguaios, que é esse termo que vai aparecer muito a se referir a eles. Aí vamos para o terceiro tracinho. O terceiro tracinho já foi o segundo, mas agora é o terceiro, que é o quê? Japão. E que brasileiros foram morar no Japão? Pois bem, isso se deu muito no final dos anos 80 e começo dos anos 90. O Japão estava crescendo pra caramba. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia ele está meio estagnado. A economia japonesa não está crescendo muito. Então, naquele momento que crescia muito, eles precisavam de muita mão de obra. E lá não havia trabalhadores suficientes. Então, o que eles fizeram? Eles estimularam a ida de descendentes de japoneses mundo afora. Então, eles entenderam que deveria privilegiar esse pessoal por ter origem japonesa. É uma coisa meio óbvia mesmo, né? Então, eles facilitavam a entrada desde que você fosse com um contrato de trabalho. Então, o que acontecia? Aqui no Brasil, agências de viagem e agências de emprego mesmo procuravam estimular os descendentes e quando eles topavam ir para o Japão, eles já iam com emprego garantido. Então, você não se preocupava com nada, nem com moradia, nem com procurar emprego, coisa nenhuma. E, geralmente, eram empregos que não necessitavam nem o conhecimento da língua. Mas, claro que quem é descendente conhece um pouco, até porque, como os japoneses que vieram para o Brasil, vieram para um país de língua muito diferente, eles continuaram falando japonês entre si. Então, quem vai no bairro da Liberdade, em São Paulo, que tem um monte de japonês ali vivendo, percebem que os mais velhos, principalmente, falam em japonês entre si. Então, isso preservou a cultura deles, como eu disse, principalmente entre os mais velhos. E quando você vai trabalhar no Japão, claro que conhecer a língua é importante, mas muitos brasileiros nem precisavam conhecer a língua, porque era um trabalho mecânico, ou seja, era para trabalhar em indústrias, fabricavam, por exemplo, automóveis ou eletrodomésticos. Eles aprendiam como é que se fazia ali na linha de produção, então não tinha necessidade de saber a língua. E com isso atraiu mais gente para lá ainda. Então, muito brasileiro foi para o Japão, mas é basicamente os descendentes. Então, você põe ali no fluxo, no destino, Japão, e no destaque, descendentes. Tem até um nome para eles, que é Dekasegi, viu? É como eles são chamados, os descendentes japoneses que foram viver no Japão. Então, tem esse nome, Dekasegi. Bom, fluxos recentes, moçada. Hoje em dia, para onde o pessoal está indo? Bom, antigamente ia muito para os Estados Unidos, mas aí teve o ataque às Torres Gêmeas. O que começou a acontecer? Os Estados Unidos começou a dificultar a entrada no seu território, começou a resguardar, começou a vigiar, porque tinha muito medo, principalmente de terroristas, né? Então, automaticamente, ficou mais difícil entrar lá. A gente ainda continua vendo muita gente atravessando principalmente a fronteira do México com os Estados Unidos,
mas isso é bem mais raro do que já foi um dia. Então, automaticamente, a gente fala que os brasileiros que queriam ir para os Estados Unidos começaram a mudar o seu destino. O que muitos fizeram, moçada? Ao contrário dos Estados Unidos, que dificultou muito a chegada de, inclusive turistas, né? Quem vai passear nos Estados Unidos tem que obter um visto para poder entrar. Aí você tem que antes ir no consulado aqui nos Estados Unidos, marcar uma entrevista, explicar certinho o que você vai fazer lá, senão você não consegue autorização para entrar. Por isso que muita gente cruza a fronteira, é o pessoal que está querendo entrar ilegalmente. Se você vai tentando entrar como turista e fala assim, depois que eu entrar, aí fica fácil eu permanecer lá dentro, eu não volto mais para o Brasil. Não é assim que funciona. Por quê? Porque eles sabem que você entrou, tem a tua foto, tem a tua cara, tem toda a sua documentação, e aí o teu nome vai para os procurados pelo FBI. Então, na verdade, não adianta. Você vai ser rapidamente detectado caso você tente entrar como turista legalmente e depois permanecer ilegalmente. Quem vai como turista, mundo afora, geralmente tem um período de 3 meses até para poder ficar visitando o país. Quem vai para os Estados Unidos já não são 3 meses. Isso daí eles vão te dar um tempo de acordo com o objetivo, como tipo assim, vou passar uma semana na Disney, né? Aí eles liberam alguns dias para você. Mas passou esse tempo, se você não voltar, você passa a ser procurado pela polícia nos Estados Unidos. Aí, como eu disse, fica fácil de te achar. Tudo bem? Se eles sabem que você entrou. Então, quando você entra pela fronteira com o México, eles não sabem que você entrou, por isso fica difícil de te encontrar depois. Tudo bem? Bom, meus queridos, então quem ia para os Estados Unidos começou a fazer o quê? Começou a ir para a Europa. E por 2 motivos. Primeiro, tem o famoso curso de inglês em Londres. Então, como Londres, como a Inglaterra, ou seja, o Reino Unido, não dificulta, não precisa ir no consulado, fazer entrevista para depois viajar. Não precisa, você viaja e você já tem autorização para poder ficar lá logo na imigração quando você chega. Então, você explica rapidinho o que é que você foi fazer lá, e se você não despertar suspeitas de que você quer ficar ilegalmente, e eles perceberem que você foi só passear mesmo, aí eles deixam você entrar numa boa. Mas tem gente que tem visto para fazer curso de inglês, que é o quê? Algumas universidades ou instituições ou escolas da Inglaterra que disponibilizam um curso de, às vezes, 1, 2 ou 3 meses de línguas, e aí você vai fazer o tal do curso. E aí você estando lá fazendo o curso, você tenta procurar um emprego. Se você conseguir emprego, de motoboy, ou sabe Deus do que, você acaba ficando de garçom, de babá, enfim, do que quer que seja. Aí você encontra um emprego e você começa a ficar mais tempo do que o combinado quando você entrou. Então, tem muito brasileiro que acaba se aproveitando do truque do fazer o curso para poder tentar encontrar um emprego e assim poder ficar mais tempo por ali. Tudo bem? Então, esse é um motivo que levou muito brasileiro para a Europa, como, por exemplo, para o Reino Unido fazer os cursos, mas depois ficando como trabalhador também. Outros vão por serem descendentes. Então, como nós vimos que tem gente que tem origem portuguesa, espanhola, italiana, aí esse pessoal tenta obter uma dupla cidadania, o que é possível. Só que como esses países perceberam que aumentou bastante o número de não só brasileiros, como gente do mundo inteiro que quer ir lá morar e viver, ou que quer ter a dupla cidadania, enfim, eles começaram a dificultar. E como é que eles dificultam? Deixando poucos funcionários disponíveis nos consulados para gerar a documentação necessária. E quando tem poucos funcionários, as pessoas só conseguem essa dupla cidadania depois de entregar um monte de papelada, uma burocracia terrível. E, além disso, tem que provar que teu avô nasceu, tem que ter a certidão de nascimento, tem que ter o registro em cartório lá do país, da cidade do país onde ele nasceu, enfim. E como tem pouco funcionário disponível para isso, demora anos para você conseguir. Às vezes demora 10 anos para conseguir essa dupla nacionalidade. E se você, porventura, consegui-la, aí você passa a ser um cidadão brasileiro e italiano, ou brasileiro e português. E com essa dupla nacionalidade, você pode ir lá viver e ficar quanto tempo você quiser lá na Europa. Então, com isso, pode colocar ali nos fluxos recentes da imigração, Europa, de uma maneira geral. Então, pode ser Reino Unido, pode ser Portugal, pode ser Itália, pode ser, enfim, Espanha, onde quer que seja. Então, fluxos recentes, Europa. Tudo bem?
Logo abaixo, nos fluxos recentes, a gente põe o seguinte: tem 2 países mundo afora que são muito receptivos para um certo tipo de imigrante, que estou falando do quê? 2 países muito grandes e que têm pouca população. E esses países, eles procuram até estimular as pessoas a lá viverem. E são países que, se você tiver uma profissão e você for formado em uma universidade aqui no Brasil, portanto, você teve uma graduação, se você domina o idioma desses países, se você tem uma profissão que lá é muito escassa, nossa, eles te recebem de braços abertos. Mas veja que é um imigrante muito selecionado, não é? Alguém que domina a língua, alguém que tem curso superior e alguém de preferência que seja mais jovem também, ou seja, produtivo. Eles querem isso, alguém que vá lá para trabalhar, tudo bem? E de preferência numa ocupação que lá é meio escassa. E que países são esses, moçada? Austrália Canadá e Austrália. e Canadá, tudo bem? Então, não tem como atravessar uma fronteira com o México, né? Porque aí não tem, como nos Estados Unidos, a tal da fronteira, apesar de todos os riscos, né, que você corre ao atravessá-la, ser preso e deportá-lo depois. Enfim, muita gente vai para a Austrália e para o Canadá em função dessas facilitações. Então, não necessariamente precisa escolher ali a ordem, pode colocar Austrália e Canadá, tudo bem? Já tem até alguns mindearenses também que estão vivendo lá, como o Pedro Milaré. Não sei se continua, mas acho que sim. Tinha ido lá trabalhar e adorou e está lá até hoje. Parece que é isso. Enfim, na Austrália, no caso, né? Mas tem muita gente que vai para o Canadá. Então, temos, enfim, essa situação. O Canadá é um país que, estava vendo uma estatística um dia, acho que 20% da população é estrangeira. Isso é um percentual muito, muito elevado. O total da população. Enfim, então quem quiser ir para lá fica de olho nessas condições, mas tem que obter também o visto de trabalho quando você se emprega, né, lá. Ou então o visto de permanência, né, quando você não tem trabalho ainda garantido, não conhece ninguém, não tem nenhum contato, não tem nenhuma empresa que vai te empregar. Na verdade, vale a pena lembrar, quem tiver emprego garantido vai para qualquer país do mundo, praticamente, viu? Isso é uma regra. Então, quem entra como trabalhador legal, esse cara é sempre bem-vindo. Meninos, completamos a folhinha do lado esquerdo, vamos agora para o lado direito e veja que agora já não estamos mais falando de quem veio do exterior para o Brasil ou quem do Brasil foi para o exterior. Agora estamos falando de migrações internas. E essas migrações internas podem ser de que tipo? Dá uma olhadinha na parte da folhinha à vossa direita. Lá em cima começa com migrações internas recentes regionais. Logo abaixo aparece pendulares, logo abaixo transhumância e logo abaixo êxodo rural. Tudo bem? Então, isso é o que fecha o tema migração. Migrações regionais, o próprio nome já diz, você está migrando entre regiões diferentes. Então, a gente poderia pensar o seguinte, quais são de 100 anos para cá, ou então de 120 anos para cá, ou seja, século XX, século XXI, quais são os fatores que levaram pessoas no Brasil, sair de uma região e chegar em outra região? Os 4 fatores estão aí. Ciclo da borracha, industrialização, construção de Brasília e expansão da fronteira agrícola. O que a gente vai fazer? Dá uma olhada aqui na frente desses fatores, você tem origem e destino. Então, a gente quer saber de onde os caras saíram e onde os caras chegaram. Basicamente, por isso que tem origem e destino. Menino, ciclo da borracha. Quem é que foi lá no interior da região amazônica, da floresta equatorial, que tem a seringueira como planta nativa? Ou seja, se hoje tem um monte de seringueira aqui na região noroeste paulista, a origem é dessa região amazônica. Na verdade, é uma longa história, porque essa seringueira que tem aqui na nossa região, ela foi contrabandeada por ingleses que levaram a semente da Amazônia para a Ásia, plantaram em lugares na Ásia que eram colônias da Inglaterra, como Malásia, como Índia. E aí, na Índia, o clima é mais parecido com o nosso do que o clima amazônico. O clima amazônico é um clima que predomina chuva o ano inteiro. Então, é diferente daqui, que só tem muita chuva na primavera e verão. Já na Índia, não. É como aqui, primavera e verão chuvoso, outono e inverno seco. Então, o que foi mais fácil se adaptar à nossa região?
aquela seringueira que saiu da Amazônia, contrabandeada pelos ingleses até a Ásia, e lá se adaptou ao clima tropical, e de lá veio para a nossa região. Olha que coisa louca, moçada, uma planta que originalmente só tinha na Amazônia. E aí se espalhou pelo mundo, né? Mas vamos lá, gente, quem é que foi trabalhar na floresta amazônica, indo para o meio do mato, enfrentando cobra, enfrentando onça, enfim, vai saber que outros bichos, e para ir lá arriscar o tronco, um trabalho árduo, né? Então, não é qualquer um, não. Então, na verdade, foram principalmente nordestinos, que fugiam de áreas decadentes economicamente no Nordeste, ou da própria seca, né? E foram viver na Amazônia. Então, você pode colocar o quê? Na frente de ciclo da borracha, origem Nordeste, destino Amazônia. Tudo bem? É isso que completa as informações sobre o ciclo da borracha. Logo abaixo, industrialização. Quem se industrializou? Principalmente o Sudeste, nossa região, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Isso atraiu muita gente do Brasil inteiro, mas principalmente de que região, moçada? Para variar, do Nordeste também. Então você pega o Lula, é a história dele. Ele saiu de Pernambuco, veio morar em Santos, depois de Santos veio para São Paulo e acabou indo trabalhar como metalúrgico nas fábricas de São Bernardo do Campo, né? E isso é meio representativo do que fez um monte de gente no Brasil também. Então, você tem uma forte presença nordestina, e vale lembrar que aí, no caso, é uma mão de obra não qualificada, que ou foi trabalhar na indústria, ou também foi trabalhar na construção. Por quê? Porque a indústria fez as cidades crescerem. E as cidades crescendo, precisava de trabalhadores para construir prédios, casas, estradas, enfim. E com isso, um monte de nordestinos se aproveitou, porque não precisa ser mão de obra qualificada. Geralmente é uma mão de obra braçal, né? Trabalho braçal. Então, conclusão, nordestinos vieram para o Sudeste conforme o Sudeste se industrializava. Então, pode colocar na frente de industrialização, origem Nordeste, e destino, pode pôr Sudeste, principalmente. Terceiro fator das migrações internas, regionais, construção de Brasília. Mesma história, em 1960 Brasília foi inaugurada, mas ao longo da gestão do Juscelino Kubitschek, Brasília foi sendo construída. E quem é que vai construí-la? Claro, vai um monte de engenheiro, principalmente da região sudeste, mas o trabalho braçal também veio de nordestinos, moçada. Então, novamente põe na frente de construção de Brasília, origem Nordeste, por enquanto só deu Nordeste, né, nas origens, destino Distrito Federal, na construção de Brasília. Muitos acabaram ficando. Quem foi construir e depois voltou para o Nordeste não é o caso. Estamos falando de quem foi e ficou. E o que aconteceu? Brasília, que foi projetada para 300 mil pessoas, acabou recebendo muito mais do que isso. E esse pessoal não tinha espaço previsto, já que é uma cidade planejada, no chamado plano piloto, que é o que representa a área nobre de Brasília hoje em dia. Esse pessoal acabou indo morar na periferia de Brasília, constituindo imensas favelas, e aí as chamadas cidades satélites, em torno de Brasília. Então, é realmente uma situação precária, até hoje, é muito, muito precária, a situação das cidades satélites, mas basicamente nordestinos que foram trabalhar na construção de Brasília e depois resolveram ficar por lá também. Tudo bem? Expansão da fronteira agrícola. O que significa isso? É gente que está indo comprar terras em algum lugar em que haja terra disponível para transformar área de floresta ou de cerrado em plantações e criação de gado. Tudo bem? Então, onde ocorreu isso? Então, a gente pensa assim, o interior do Brasil é que tem essas terras abundantes disponíveis, e se você pensar no Mato Grosso, por exemplo, que ainda está sendo ocupado, né? As florestas estão sendo derrubadas ou cerrado, enfim, de onde esse pessoal que foi constituir essas fazendas saíram? De um lugar que tinha dinheiro disponível para isso. Mas mais que isso, então muitos paulistas foram viver lá, muita gente de Nhandeara foi morar no Mato Grosso, eu tenho um parente que fez isso. Mas há uma outra região que mandou mais gente ainda do que São Paulo, que é o quê? Pensa na região sul do Brasil. Quem é que foi morar no sul do Brasil? Imigrantes. Imigrantes que vieram da Itália, que vieram da Alemanha, que vieram dos 4 cantos da Europa. E esse pessoal veio com muito dinheiro ou pouco dinheiro para o Brasil? Resposta, com dinheiro nenhum. Sem dinheiro. Então, o que eles fizeram? Constituíram propriedades na região sul do Brasil, mas grandes ou pequenas propriedades?
propriedades pequenininhas, porque é o que eles conseguiram constituir ao longo da sua vida. Propriedades pequenas na região sul do Brasil. Quando esses imigrantes estavam velhinhos e foram dividir o patrimônio entre os filhos, o que era uma pequena propriedade, um sítio, se transformou em 3 chácaras. E aí já começa a ficar complicado continuar a viver numa pequena chácara, porque falta espaço para plantar e para criar gado, né? O que muitos sulistas fez? Muito sulista vendeu a pequena propriedade na região sul e foi para o centro-oeste, principalmente, Mato Grosso do Sul, Goiás, comprar propriedades muito maiores. Porque qual que é a lógica? Onde você tem muita gente e pouca terra, a terra custa muito caro. Onde tem pouca gente e muita terra, a terra é muito barata. Então, automaticamente, um monte de sulista, gaúcho, catarinense, paranaense, saíram do sul do Brasil e foram viver no centro-oeste. E hoje estão indo viver onde? No sul da Amazônia, em Rondônia, no Acre, sul do Amazonas, sul do Pará. Continua tendo um monte de sulistas chegando para comprar terra. Então, vende a pequena propriedade no sul e compra uma propriedade maior lá no centro-oeste e na região norte. Então, em frente de expansão da fronteira agrícola, você escreve origem sul e destino centro-oeste e norte. Tudo bem? É isso que completa as migrações internas recentes. Meninos, rapidamente para encerrar essa folhinha, o que a gente tem? Migrações pendulares, pêndulo do relógio, vai e volta, vai e volta. Pense em alguém que mora na região metropolitana de São Paulo e vai trabalhar todo dia na cidade de São Paulo e depois volta para aquela cidade ao lado de São Paulo só para dormir, praticamente. Tanto que elas são chamadas de cidades dormitórios. Então, na frente de migrações pendulares, você coloca a seguinte informação: diariamente. É alguém que vai e volta no mesmo dia. Tudo bem? E um exemplo das migrações pendulares, você poderia escrever aí de cidades de dormitório até São Paulo. É essa informação que completa as migrações pendulares. O exemplo de migrações pendulares aí na folhinha. Tudo bem? Então, na frente de pendulares diariamente e exemplo, cidade de dormitório até São Paulo. E vice-versa. Depois volta de novo para a cidade de dormitório, por isso que ela tem esse nome. Você dorme lá, no dia seguinte volta para trabalhar para São Paulo. A gente deduz que a maioria desses trabalhadores, não todos, mas a maioria sejam muito pobres. Por isso que eles já não moram em São Paulo, porque em São Paulo deve ter um custo de vida mais alto do que as cidades vizinhas. Logo abaixo, transumância, moçada. Transumância significa o quê? Significa que você foi, passou uma temporada em algum lugar e depois volta. Lembra quando tinha o corte manual da cana aqui na região? Vinha um monte de nordestino, passavam o período do corte da cana, que é o período mais seco do ano, depois voltavam para o Nordeste. Então, isso era transumância. Ia e voltava periodicamente, mas não diariamente. Ou seja, passava vários dias aqui, depois voltava para a região de origem. Tem um termo para isso, que é sazonal. Então, na frente de transumância, 2 pontos, põe sazonal, com Z. Com S, né? Sa, e com Z, zonal. Sazonal, que significa isso. Vai, passa um tempo, depois volta. Exemplo, vamos colocar como exemplo pastoreio nas montanhas. O que significa isso? O pastor leva os carneirinhos para o alto da montanha quando a neve derreteu, ou seja, no período mais quente do ano, primavera e verão. Passa lá primavera, verão, claro, tem que dar um tempo para a grama poder brotar, e quando a grama brotou, aí leva os carneirinhos para o alto da montanha. Começou a nevar de novo, aí a neve cobre as pastagens, aí você desce a montanha para passar o quê? O outono e inverno lá embaixo, porque lá embaixo não vai cair neve. Entendeu? Então, pastoreio nas montanhas é um exemplo de transumância. Passa uma temporada em cima da montanha, depois passa uma temporada na base da montanha. E, finalmente, para encerrar, o êxodo rural. O êxodo rural não precisa nem explicar o que é, todo mundo sabe. É a saída da zona rural para viver na zona urbana. E vários fatores, entre eles, mecanização do campo, por exemplo, procura por melhores condições de vida, que mais? Gente que, quando criou-se as leis trabalhistas para o trabalhador do campo, um monte de patrão não podendo ou não querendo pagar hora extra, férias remuneradas, dispensou os trabalhadores, aí eles foram viver nas cidades.
Tudo bem? Então é isso. Esses fatores de êxodo rural, então aí depois vocês teriam que pegar essa gravação e colocar lá. Então, mecanização do campo, procura por melhores condições de vida e, por exemplo, a criação de leis trabalhistas que levou muita gente a ficar desempregado no campo. Tudo isso entra como fatores do êxodo rural. Podemos falar também da industrialização, que melhorou a possibilidade de emprego nas cidades, e com isso muita gente vai viver nas cidades por conta da industrialização. É isso, moçada. Preenchemos, portanto, toda a folhinha, aqui encerramos. Beijos para vocês todos, tudo bem? E a semana que vem trago umas imagens sobre migrações de uma maneira geral e sobre muros que se construíram mundo afora para evitar a entrada de imigrantes e que estão sendo construídos também. Gente, beijo no coração, abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Tudo de bom. Tchau para vocês. Quer que eu sento e vocês falam o que tem que fazer para eu aprender? Senão eu não vou saber.